O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Salmos 30 e o verso 5. Ministério Pão Vivo, direto ao assunto. Nós estamos numa série de vídeos procurando tirar aquela dúvida da mente, dos corações das pessoas. Se Jesus virá de modo visível ou se ele virá de modo secreto. Já apresentamos textos sobejos que comprovam que ele virá de modo visível. Ele mesmo afirmou isto. Nós citamos por último ontem aquela prova máxima, Apocalipse 1, 7. Eis que ele virá com as nuvens, e todo olho o verá, até mesmo aqueles que o transpassaram. E todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Nós estaremos entrando hoje até que a gente termine o texto, aquele texto preferencial dos pré-tribulacionistas, aquele texto usado para provar o arrebatamento, cujo arrebatamento ensinam eles que vai acontecer antes da grande tribulação. Você sabe que tudo, ou ali começa a base desta teoria. Primeiro aos Tessalonicenses, capítulo 4, versos 13 a 18. Embora naquele texto nem é um texto escatológico. Quando Paulo escreveu aquela carta, era uma palavra de consolação. De consolação a quem? De consolação àqueles irmãos da igreja que tinham perdido seus entes queridos. E então ele começa assim: quanto aos que dormem, isto é, aqueles que morreram, não quero, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, como os demais que não têm esperança. Note que o apóstolo nos mostra aí que já naquele tempo, num velório ou num acontecimento da morte de um parente, já haviam os dois grupos. Havia aqueles que não tinham esperança nenhuma, para aqueles que Paulo chamou os demais, para aqueles como muitos de hoje que vão num velório, que estão num velório, eles pensam para este, isto é, este que morreu, para este tudo acabou. Eu chamo estes de pobres, eu chamo estes
de miseráveis, como Jesus chamou os laodiceanos. Eles só têm esperanças ou esperança neste mundo. Para eles, com a morte, tudo termina, mas o apóstolo começa ensinando a igreja, nos ensinando que não é bem assim. Então, ele começa de maneira clara: não quero, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos falecidos, como os demais que não têm esperança. Aí então ele se arma de um argumento poderoso. Ele diz: se cremos que Cristo morreu e ressuscitou, cremos que também ele trará em sua companhia aqueles que dormem. Note que perícia, que zelo tinha o apóstolo Paulo. Ele cuidava no seu ensino de ensinar os pequenos detalhes. Ele não queria que a igreja ficasse na ignorância, como hoje. Ele não queria que os duvidosos continuassem na dúvida. Por isso, ele faz um paralelo entre a morte dos parentes e a morte do Senhor Jesus. Se o Senhor Jesus, se a gente crê, se a gente prega que Jesus morreu e ressuscitou, cremos que também Jesus vai trazer na sua companhia aqueles que dormem. Note que clareza. A gente vai ver nos vídeos posteriores que ele vai descrever, no entanto, como tudo isto será, pois sua fé, ou a nossa fé, diante de uma verdade como esta, é desafiada, porque olhamos para trás e existem amigos nossos, parentes nossos, que já dormiram, isto é, que já partiram, já morreram há muitos e muitos anos. E daí crer que aquele esqueleto, digamos assim, quando pensamos naquela pessoa, crer, declarar, ensinar que Jesus vai trazer de volta aquela pessoa, isto é só para aqueles que creem, para aqueles que aceitam aquilo que a palavra do Senhor disse, que a palavra do Senhor nos ensina. Lembre que o apóstolo se apoiou num argumento forte. Se cremos que Jesus ressuscitou, cremos também que ele vai trazer na sua companhia
Não importa se morreu o mês passado, o ano passado ou há séculos, ele vai trazer na sua companhia aqueles que dormem, aqueles que já morreram. Agora, nos resta saber como tudo isto irá acontecer. E no próximo vídeo nós veremos como tudo irá acontecer. Amém e amém.